Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, que bom que nós podemos ter mais um momento de culto familiar. E nós queremos pedir que o Deus Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo, que Ele esteja abençoando nossas vidas através da palavra que vamos ouvir. Nós queremos orar pedindo a direção, o cuidado e a bênção de Deus sobre todos nós. Vamos curvar nossas cabeças e vamos falar com Deus? Pai querido, obrigado porque Tu estás em cada lar, onde este culto, onde a mensagem da Tua palavra está chegando. E que Tu abençoe todas as vidas que estão participando deste momento especial. Que Tu, na Tua bondade e misericórdia, estejas dando sabedoria ao coração de cada um, fortalecendo a sua fé, animando a viver contigo e a testemunhar ao mundo de que nós pertencemos a Ti, de que Tu és o nosso Senhor e Salvador. Obrigado, Pai, porque na cruz Teu Filho Jesus deu a vida por todos nós para perdoar nossos pecados e nos dar uma nova vida. E obrigado porque em Cristo nós somos, pela fé, fortalecidos a vivermos firmes neste propósito que é o Teu propósito para a nossa vida, que é a salvação e a vida eterna. Por isso oramos em nome de Teu Filho Jesus. Amém. Nós queremos ouvir um hino e após o hino nós ouviremos a palavra de hoje com o nosso pastor sinodal, o pastor Joel Schlemper. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Amém. É hora de não olhar para trás, olhar para Cristo e nada mais, renunciar à velha estrada que outrora você andava. É hora de começar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de não olhar para trás, só olhar para Cristo e nada mais. Viver com Ele em cada instante, seguir seus passos e ir avante. É hora de começar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de começar uma nova caminhada, em nova estrada, seguir a Cristo e mais nada. É hora de recomeçar. Olá, comunidade da Picadas, eu sou o Joel Schlemper, eu sou o pastor sinodal. O pastor Elton me convidou para trazer uma mensagem para vocês neste culto. Gostaria de falar sobre reconciliação. Uma das melhores coisas que eu faço como pastor é este contato com pessoas, que agora está prejudicado por causa da pandemia, mas o contato com pessoas é uma das melhores coisas que o pastor faz. Mas também neste contato com pessoas, com famílias, estar próximo de pessoas, revelam para nós muitas vezes que há dores, há dificuldades, há dores muito fortes entre as famílias, por causa de conflitos de relacionamentos. O apóstolo Paulo, para tratar sobre isso, numa carta para a igreja de Corinto, ele escreveu assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. O que é reconciliar? É conciliar de novo, é
trazer harmonia para alguma coisa que tinha se rompido. E essa reconciliação, quando a Bíblia trata disso, ela fala de uma reconciliação que vai em duas direções. Uma vez uma reconciliação para o alto, uma reconciliação com o Criador, porque desde a rebelião de Adão e Eva, a humanidade está desconectada do Criador, está sem harmonia com Deus, e por isso em Cristo Jesus, Deus vem a este mundo para buscar reconciliação conosco, comigo e contigo. Uma reconciliação para o alto. Em segundo lugar, quando a Bíblia fala de reconciliação, é uma reconciliação que tem a ver com o próximo também. Uma reconciliação vertical. E é sobre isso que eu queria tratar com vocês nesta noite. Faremos isso a partir de um texto bíblico, uma palavra dita por Jesus num sermão conhecido como Sermão da Montanha. Em Mateus capítulo 5, versículos 20 a 24, Jesus diz assim: Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum vocês entrarão no reino dos céus. Vocês ouviram o que foi dito, diz Jesus, aos seus antepassados: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão racá será levado ao tribunal. E qualquer que disser louco corre o risco de ir para o fogo do inferno. Portanto, diz Jesus, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. Queridos, esse mandamento, esse texto que Jesus está nos dando aqui, ele aponta justamente na direção da reconciliação. O sexto mandamento, não matarás, é o mandamento da reconciliação. É o mandamento que traz assim essa importante colaboração para a proteção da vida. Em todos os tempos, este mandamento foi importante, proteger a vida. Por isso Jesus começa dizendo: vocês ouviram o que foi dito, não matarás. E quem matar estará sujeito a julgamento. Queridos, em todo o mundo, mas também aqui no Brasil, nós vivemos, podemos usar esta linguagem hoje, uma epidemia de homicídios. As milhares, dezenas de milhares de pessoas todos os anos morrem por causa do homicídio. A violência é grande e por isso a Bíblia trata com um pecado tão vil, um pecado tão mau, o pecado do homicídio. E por isso o sexto mandamento deixa muito claro essa proibição de, em qualquer hipótese, tirar a vida de alguém. Este pecado vil, mau, se manifestou logo no começo da rebelião. Logo depois que Adão e Eva, e com eles toda a humanidade, se rebelaram contra o Criador, foram expulsos daquele local que Deus preparou, onde tudo era perfeito, o chamado Jardim do Éden. Já aconteceu o primeiro homicídio. 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, Caim e Abel. O Caim matou Abel. Logo no começo. Mas embora o homicídio seja algo tão vil, tão mau, tratado com tanta severidade quando lida deste assunto na Bíblia, não era disso que Jesus estava falando em primeiro lugar. Os ouvintes de Jesus, especialmente os fariseus, que costumavam a seguir a lei no pé da letra, eles diziam: muito bem, não matarás, e quem matar vai ser julgado. Ora, isso não é tão difícil de cumprir. Eu não mato ninguém, não vou roubar, não estupro, e estou perdoado, estou garantido que estou fazendo a vontade de Deus. E Jesus vai um pouco mais fundo nesse pensamento linear apenas que os fariseus tinham. Jesus vai um pouco mais fundo, ele aponta de fato para outros perigos da quebra de relacionamento. Os fariseus, em resumo, estavam preocupados apenas com o homicídio literal. E Jesus aponta um pouco mais. Por isso, em segundo lugar, Jesus está falando aqui nesse texto do homicídio dos relacionamentos.
No versículo 22 diz assim: mas eu lhes digo, diz Jesus, qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Jesus ensina que este mandamento não se trata apenas de um homicídio literal. A proibição não é apenas o homicídio literal, mas também daquele homicídio de quebra de relacionamento com o próximo. Atitudes que se assemelham à quebra de relacionamento à morte. É disso que Jesus está falando aqui nesse texto. Por isso, quais são as atitudes que revelam que está acontecendo uma quebra de relacionamento? O ódio, e Jesus se refere a ele, esse sentimento, essa questão de nutrir sentimentos de ressentimento contra alguém. E algumas vezes a gente até se esconde atrás de palavras, não, eu estou indignado apenas. A indignação, não raras vezes, esconde o pecado do ressentimento que gera o ódio no coração das pessoas. A indignação é justa quando a gente percebe que alguém cometeu um mal contra uma outra pessoa. Mas se é na minha relação com o próximo, normalmente a indignação tem a ver com ressentimento. E olha o que Jesus diz em Mateus 15, um pouco adiante: porque é do coração que procede os maus desígnios, homicídios, adultério, prostituição, furto, falso testemunho e blasfêmia, nutrindo aquele sentimento de ódio. É contra isso que esse mandamento está falando. Contra a maledicência, que é aquela ação de usar a língua para matar a reputação de uma pessoa. E nesses dias, muitos, inclusive evangélicos, que se dizem seguidores de Jesus, usam as redes sociais para matar reputações. Isso se chama maledicência. Jesus fala aqui também, apóstolo Paulo em 1 Coríntios aponta nessa direção, que os tais não herdarão o reino dos céus. Nós não temos o direito de matar a reputação de ninguém. É dessa direção que Jesus está dizendo. Ou uma outra atitude, o desprezo, a palavra raká que nós lemos aqui nesse texto, na língua hebraica, que era a língua que Jesus estava falando, ou aramaico que ele falava nesse tempo, raká é aquela expressão da garganta, rak. Quando você lembra de alguém ou quando alguém é mencionado para você e você faz aquela ação de desprezo, rak. E Jesus aponta nessa direção também. Ou então o uso de palavras torpes, aquele que chamou outro de louco. A ira muitas vezes está manifestada nessas ações. Aquela ação de vingança, de fúria, de indignação. E muitas vezes até de uma chatice contra alguém. A ação de matar os relacionamentos. Por isso nós precisamos olhar para os nossos atos. Se as nossas atitudes não estão cometendo homicídio tão desprezível e vil quanto o homicídio literal. É disso que Jesus está falando aqui. E aí nesse mesmo texto, Jesus aponta para o caminho da reconciliação. Se por causa de palavras e atitudes nós matamos relacionamentos, o Evangelho de Cristo Jesus, a mensagem de Jesus aqui aponta para uma restauração, para uma reconciliação. Como é que essa reconciliação acontece? No versículo 23 o texto diz assim: portanto, se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, vá primeiro reconciliar-se com ele. Qual é o caminho para a reconciliação? Onde o conflito, onde atitudes romperam relacionamentos. Em primeiro lugar, presença de Deus. Estar no altar. É na presença de Deus que nós reconhecemos quem nós somos. E eu e você fomos criados à imagem de Deus. É na presença de Deus que nós percebemos quem o nosso próximo é. Aquela pessoa com quem a gente rompeu o relacionamento, contra quem nós usamos palavras torpes, palavras de maledicência. Esta pessoa também foi criada à imagem e semelhança de Deus. Muito importante isso daqui. Se nós perdemos a nossa referência de quem é o Criador, nós perdemos nossa referência de quem é o nosso próximo. Por isso, o caminho da reconciliação passa pelo altar. Segundo lugar, o caminho da reconciliação passa pelo temor.
Se você está diante do altar, diz aqui o texto, e você lembrar que você tem algo contra alguém, vá primeiro se reconciliar. Queridos, o temor ao Senhor, a gente não brinca com a oferta, a gente não brinca com aquilo que a gente está dando para Deus. Nós não podemos chegar diante do altar sem temor nenhum, mas com reverência, com a vida limpa, nós precisamos estar lá. Tem uma história no livro de Atos que aponta para isso, com certo assombro. Ananias e Safira queriam dar uma oferta generosa, mas eles tinham cometido o pecado, eles estavam mentindo sobre esta oferta. E foram julgados no ato, houve juízo contra eles. Por isso, em segundo lugar, o caminho da reconciliação passa pelo temor ao Senhor. Terceiro e último lugar, lembra, é família de Deus. Se você se lembrar de Jesus, que ali o seu irmão tem algo contra você, vá primeiro se reconciliar com ele. É família de Deus. Ir atrás dele, ir atrás do irmão, da irmã que rompeu o relacionamento conosco, não é. Algumas vezes a gente confunde isso. Ir atrás não é aceitar que a gente está sempre errado, porque às vezes não foi nós que erramos, muitas vezes foi, mas algumas vezes não. A Bíblia tem que revelar isso. Então ir atrás não é reconhecer que a gente está sempre errado. Ir atrás não é forçar uma conversa com alguém que não quer conversar com a gente. Ir atrás não é procurar uma outra pessoa com quem a gente rompeu o relacionamento para provar que a gente estava certo e que ele estava errado. Isso não é ir atrás do irmão. Mas o que é reconciliar? O que é ir atrás do irmão quando a gente lembra que a gente está dando a oferta no altar e lembra que quebrou um relacionamento com alguém? Ir atrás é às vezes nós lembrarmos que somos imagem e semelhança de Deus. É pegar o pecado, aquela atitude que o irmão provocou contra nós e colocar no profundo mar. Ir atrás às vezes é jogar no mais fundo mar o pecado que o irmão cometeu contra a gente. O caminho da reconciliação é tratar aquele irmão também com bondade, sem hipocrisia, e reconhecer que nele também tem imagem de Deus. Algumas vezes, pessoas, inclusive cristãos, se escondem a sua grosseria atrás da palavra, eu sou transparente, eu falo pela frente. Queridos, transparência e honestidade não se confundem com grosseria. Mesmo quando a gente tem alguma dificuldade de relacionamento com o irmão, nós não estamos dispensados de tratá-lo com educação e com bondade. Não estamos dispensados de querer o bem dele e de falar bem dele para diante e não maldizer contra ele. É este o caminho da reconciliação, aquele que está diante do altar, aquele que tem temor de Deus, que sabe que vai prestar contas para Deus, ele trata o seu irmão, a sua irmã com bondade. Por isso, para concluir esta pequena mensagem para vocês hoje, em primeiro lugar, o que sai da minha língua quando eu falo do meu irmão? É bênção ou é maldição? O que sai da minha língua? Em segundo lugar, há alguém na família de fé, ou na família de sangue, com quem eu preciso me reconciliar? Reflita sobre isso. Que Deus abençoe vocês. Amém.